Pessoal, mais uma live, mais um conteúdo bacana, mais uma aproximação com vocês aqui nas redes sociais da Becasa, aqui no Instagram da Abecasa. É sempre um prazer ter vocês aqui para mais uma live no dia de hoje. Bom, para você que está assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, porque todo esse conteúdo, já estou vendo que o pessoal está se movimentando aqui, todo esse conteúdo está disponível no YouTube e também no Spotify, então você não perde nada. Para vocês que estão aqui, entrem lá no YouTube, Abecasa TV, e se inscrevam no nosso canal e acompanhem todas as novidades da Becasa, ok? Tem uma aba, uma playlist das lives, então desde março a gente está realizando essas lives, então você não perde nada. Só entra lá na playlist que você vai ter todas as lives da Becasa. Bom, já vou deixando aqui boa tarde a todo mundo que está entrando. O tema de hoje é obtenha rápido capital de giro através das exportações com a Fernanda Iorio. Ela é líder de vendas na FC Consult Export. Então, pessoal, aproveitem a live de vocês, aproveitem a live é de vocês, deixem suas perguntas, enfim, o importante é ter essa aproximação, é ter esse contato com vocês nessa tarde de quinta-feira, já aproximando aí da sexta-feira, né? E é isso, pessoal, vamos ver se a Fernanda já está aqui, para a gente já colocar ela para participar da nossa live. Outra coisa também, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês também, o que é importante é falar que a Becasa trabalha normalmente, né? Ainda estamos em São Paulo, aqui na capital, ainda em quarentena, havendo uma retomada lenta, mas está começando a ter. Mas a Becasa, mesmo de home office, está trabalhando. Então, abecasa.org.br. Qualquer informação da associação, o que vocês precisarem, é só entrar que a gente está à disposição de vocês, ok? Eu estou vendo aqui, eu estou tentando procurar a Fernanda. Eu acho que a Fernanda já está aqui, já vou colocar ela para participar com a gente. Deixa eu ver se ela... Capital de giro através das exportações, ok? Então deixe sua pergunta que a Fernanda vai responder para a gente aqui. Olá, Fernanda. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece o convite, você ter aceito o convite, ter disponibilizado aí do seu tempo para falar conosco aqui, com os associados e lojistas que acompanham a Becasa. Então, Fernanda, muito obrigado. Obrigada. Já deixo aqui o tema para vocês, vou repetir aqui. Obtenha rápido capital de giro através das exportações. Então, caso quem tenha acompanhando aqui a nossa live, fique à vontade, deixe a sua pergunta que a gente passa aqui para a Fernanda. Bom, Fernanda, antes de tudo eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho, da FCI também, o que vocês fazem, para o pessoal conhecer o trabalho de vocês. Tá legal. A FCI ela é uma empresa que assessora diversos setores do mercado, que tem como objetivo alavancar ou iniciar as suas vendas no comércio exterior, né? Então, hoje a gente assessora empresas no setor automobilístico, alimentos, plástico, decoração, amplo conhecimento, desde o desenvolvimento de catálogos, fichas técnicas, registros de marca, registro de produto internacional, como também a representação, né, na área de vendas efetivas para exportação, tá? Como estudos de mercado internacional, verificação da credibilidade do importador. Hoje a FCI ela tem uma gama de quase 40 clientes em carteira de grande porte e 35 de médio porte, tá? Nós assessoramos pequenas empresas também que ainda estão desbravando, querendo conhecer como funciona esse mercado internacional. Então a gente recebe muita demanda, principalmente do governo, tá? Eu, como Fernanda, venho do mercado de M&A, o mercado também de consultoria, venho da PwC, atuei também na área de outsourcing. Então nós temos também a nossa essência aqui também de outsourcing na terceirização de processos, tá? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder conversar sobre um tema que a gente gosta muito, que é exportação, que é a nossa raiz, que é a nossa vivência do dia a dia, né? E quero me colocar aqui à disposição para abertura de perguntas no final, caso a gente consiga ter esse time. Tentei fazer uma abordagem rápida
para que a gente possa realmente ter essa interação com o público também, tá bem? Perfeito. Fernanda, qual que é o site de vocês? Eu vou colocar aqui e vou deixar fixo para o pessoal, caso terminando a live, para eles conhecerem também um pouco mais pelo site. FCI Consulting, ING, né? export.com. fciconsultexport.com. Estou colocando aqui. Para o pessoal, vou deixar aqui fixo para o pessoal, quando quiser já saber o site.com. Vou deixar fixo aqui. Espero que esteja certinho. Acho que tem mais um I, FCI. É só um isso. Agora vai. Vamos lá, vamos deixar aqui fixo para o pessoal saber que a gente está falando com a FCI e com a Fernanda também. Eu vou fixar aqui o comentário. Mas durante a live, até o final, a gente volta a falar também dos meios de contato, caso vocês queiram conversar com a Fernanda e ter mais acesso também ao trabalho dela. Fernanda, como mapear o mercado internacional? Acho que é interessante a gente começar com essa pergunta. Como mapear esse mercado internacional? Antes, eu acho importante, antes de responder a sua pergunta, acho importante abordar o porquê do tema, né? Por que nós escolhemos esse tema. Obviamente, nós estamos vivendo um momento super delicado da economia, não só brasileira, mas mundial, devido à pandemia, né, da Covid-19. Então, nós estamos sofrendo muito em relação às indústrias, principalmente, mercado de varejo, que não está tendo suas efetivas vendas. Então, você tem uma baixa do caixa significativa e um grande estoque em operação que precisa ser vendido para gerar caixa, né? Se o mercado nacional está vivendo uma crise como a que nós estamos vivendo hoje, em relação tanto à crise política, que nós temos hoje uma crise de poder, né, político entre as esferas estadual, municipal e federal, nós temos, culminando com isso, a questão da Covid-19, né? E o não controle dessa pandemia, tá? Então, se a gente vivenciar ou acompanhar o que está acontecendo nos mercados vizinhos, por exemplo, Paraguai e Uruguai, que fizeram aí o lockdown logo de início, eles estão com total controle em relação à pandemia e já estão reabrindo os mercados, né? Então, por que não olhar para esses mercados de fora como oportunidade para conseguir gerar caixa rápido para a empresa? E de que maneira gerar esse caixa rápido, né? Como é que eu consigo enxergar quem são hoje os meus potenciais compradores internacionais, já que eu não consigo participar de uma feira, um evento nesse momento, já que eu não consigo realizar uma viagem internacional, porque pelo medo da questão do contágio, né? Por também não termos voos aéreos, enfim, transitando entre os países. Como é que a gente pode acessar esses mercados, né? E por que acessar esses mercados, né? Então, já vou chegar na tua resposta, mas acho que é importante essa introdução, né? E o porquê do tema. E, claro, lembrando que exportação para diversas economias sempre foi uma grande saída econômica, né? A Argentina, infelizmente, está numa crise atual que já estava anterior à Covid-19, mas ela já teve momentos que ela saiu, colocou a cabecinha para fora através da exportação, trazendo muito capital para o país, né? A Alemanha, como um ponto importante da Europa, ela vive sobre exportações, né? Então, por que não inserir o mercado brasileiro para fora? Para quê? Para que ele possa receber em dólar, para que ele possa receber em moeda valorizada, né? O dólar hoje, ele tem ajudado muitos exportadores e principalmente o importador, porque ele está gerando maior capacidade de compra do importador. Se antes ele comprava com o dólar um único produto brasileiro, hoje ele compra com o mesmo $1 5 produtos brasileiros, né? Então nós temos hoje uma oportunidade interessante, a qual faz com que a gente consiga vender o estoque excedente, o estoque parado das empresas, né? Essas vendas ocorrer com recebimento adiantado, tá? Ou em até 30 dias, diferente do mercado nacional, que eu tenho recebimento muitas vezes em até 3 meses, né? Quando não, agora totalmente negociável, podendo receber em até 6 meses, né?
vamos olhar para fora, até porque vamos lembrar da essência das empresas que se mantêm no mercado por anos, que são as multinacionais, né? Elas são multinacionais e compram efetivamente outras empresas no mercado quando elas enxergam que as empresas têm potencial para não só depender da economia local, mas para poder também exportar. Por quê? Por exemplo, a América Latina, ela tem uma nova crise econômica a cada 6, 8 anos. Por que comprar efetivamente uma empresa aqui no Brasil? Por que agregar uma empresa aqui no Brasil junto ao corpo de uma multinacional se essa empresa não tem capacidade de exportar? Por que ficar só dependente do mercado nacional? Né? Então, olhar para aquelas empresas que se manteram por décadas no mercado, por que se manteram? Porque elas sempre buscaram não estar dependentes do mercado nacional, e sim olhar para outros mercados. Esses outros mercados é exportação, né? Onde aqui a gente não está tendo o controle da pandemia, não está se tendo efetivamente possibilidade de reabertura total do comércio, a gente já tem países reabrindo, né? Inclusive exemplos muito próximos, que são Paraguai e Uruguai. Poxa, tão próximo de nós e tão dependente da nossa indústria, vão trabalhar, vão captar oportunidades para lá, né? Então, olhando para essa questão, a gente pensou na relação do tema e como trazer capital de giro rapidamente para as empresas. De que forma? Exportando. Tá? Então, esse é o contexto em geral que eu achei importante ressaltar. E agora eu respondo a sua pergunta, né? Eu posso fazer uma pergunta para você, Fernanda? Você falou uma coisa importante, desculpa te interromper, sobre essa questão dos nossos vizinhos, como o Paraguai, que teve, digamos, uma recuperação muito melhor que a nossa nessa questão da pandemia. Você disse dessa questão da gente aproveitar os nossos vizinhos para a gente trabalhar com eles, enfim. Também é uma oportunidade, lógico, um continente forte é bom para todo mundo, mas nesse ponto para o Brasil, ok, nas dificuldades que estamos levando com a pandemia, muita gente nem faz ideia se chegamos no pico ou não. Tendo os vizinhos, digamos, voltando com uma força, vamos dizer assim, mesmo nessa competitividade que nós temos, é importante também para o Brasil, dá para o Brasil trabalhar junto com eles nesse ponto, né? Sem dúvida, hoje eles já são excelentes compradores do Brasil, né? Vamos lembrar que Paraguai e Uruguai têm uma similaridade de línguas, né? As nossas cargas, elas chegam em 1, 2 dias nesses países, né? E rapidamente são vendidas nas gôndolas de um supermercado, ou numa loja de home center, uma loja de decoração, enfim, né? Rapidamente se é acessado ao consumidor final. Então, existe também a questão da dependência desses nossos vizinhos que estão no Mercosul em relação à indústria brasileira. Nós somos uma grande competência industrial, né? E por que tão poucas empresas exportam? Por falta de conhecimento, né? Porque nós temos aqui 200 e tantos milhões de habitantes no Brasil, que já se sabe que tem um consumo e não se quer olhar para fora, mas o olhar para fora é tão necessário quanto o olhar para dentro, né? Por quê? Porque a questão da não dependência econômica. Sim, é importante, é possível trabalhar com Uruguai e Paraguai, porque já estão reabrindo todos os comércios, né? Então, vamos olhar para aqueles países que já estão em reabertura econômica, né? Agora, vou responder então a relação do mapeamento internacional. Como fazer esse mapeamento internacional? Primeiro, você tem consultorias no mercado que conseguem te dar uma base de informação muito bem estruturada em relação ao que entrou e o que saiu de cada país, né? É como uma nota de saída, uma nota de venda. Quando eu emito uma nota de venda por parte da indústria, uma nota fiscal mercantil, eu estou dando saída também no estoque da mercadoria dentro de casa, né? O mesmo acontece quando uma mercadoria sai do Brasil. A aduana, ela dá a indicação de que essa mercadoria saiu do Brasil, saiu do nosso estoque. E essa mercadoria tem um destino para o país A, B ou C, né? Já tem que ter uma relação de quem é que vai receber essa mercadoria, por qual valor e qual é o tamanho dessa carga, né? E que carga é essa, né? Quando o país recebe essa mercadoria, ele também faz um input no sistema, indica, olha, recebi mercadoria, estou colocando mercadoria em estoque aqui no meu país. O que é interessante em relação a isso?
que é possível, através de consultoria especializada, obter esses dados, essas informações estratégicas, onde pode ser apresentado como um mapeamento do mercado internacional, onde se sabe quem é o importador, ou melhor, antes disso, quem é o país, quais são os países com consumo de compra daqueles produtos. Quem são os importadores que consomem, que compram esse produto para revender no mercado, para distribuir no mercado, né? A gente sempre indica que venha a trabalhar com importador-distribuidor e não com um pequeno comerciante ou não com uma ação com um amigo, um colega que está ali operando ou como turista ou como morador provisório, né, daquele país. Por quê? Porque você precisa de importador de porte que tenha força tanto para gerar o marketing dos seus produtos, como para poder comprar ele em grande volume, né? Então tem que ser grandes importadores, né? Tem que ser importador que consiga trabalhar a sua marca, que consiga te apoiar em relação ao marketing interno no país, porque muitas vezes quem faz isso é importador-distribuidor, né? Então um importador que seja mapeado através do mercado internacional, ele pode ser muito bem apresentado para as indústrias brasileiras como potencial comprador do seu produto. Porque através desse mapeamento, as consultorias conseguem identificar, né, quem é que efetivamente está comprando, por quanto está comprando, então se identifica inclusive qual é o valor de compra, né, o valor de importação desse produto. Não é o valor que está na gôndola, é o valor que está sendo importado. Ou seja, se a mercadoria brasileira também sair aqui do Brasil e chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente consegue acessar por qual valor essa mercadoria está chegando nos Estados Unidos. O meu produto que concorre com essa outra empresa tem preço para chegar nesse país? Tem preço para poder trabalhar para os Estados Unidos? Ou será que eu estou trabalhando com uma margem muito pequena próximo daquilo que eu poderia operar? Né? Então, o mapeamento internacional pode ser realizado de várias maneiras. Você acessando informações públicas através do Google, que é um caminho muito extenso, né? Você mapeando através de pesquisas, lendo artigos, enfim, como você pode trabalhar através de consultorias especializadas que têm acesso a esses dados aduaneiros, trata essas informações e entrega isso como informação estratégica. Porque grandes empresas já não operam de outra forma que não esta? Porque é muito custoso trabalhar com outro caminho que não seja o caminho estratégico, onde se busca informação verídica do que está acontecendo em cada país, né? E dali se toma a decisão se vai começar a prospectar no Peru ou se vai começar a prospectar na Costa Rica, né? Tem consumo dos meus produtos parecidos ou concorrentes? Quem são os concorrentes que estão lá? Por qual preço eles estão operando, né? Então, te passo aí a nossa resposta. Agora, a gente, né, falou da questão de mapear o mercado, como a Fernanda disse. Agora, Fernanda, como é que a gente pode, digamos, identificar a credibilidade do importador? Como é que essa pessoa, depois que mapeou, como é que ela chega na questão da credibilidade desse importador? Bom, é mais um mapeamento novamente em relação às importações que esse importador tem realizado, né? É mais uma consultoria também de identificação do que está entrando e saindo em relação a essas aduanas. É possível identificar quem é o fornecedor dessas mercadorias que estão entrando no país, entrar em contato com esses fornecedores, obter referências se está executando efetivamente recebimentos na data acordada, né, por parte desse importador, tá? Se esse importador tem algum problema em relação à honra, em relação ao que aquilo que foi acordado efetivamente é o que está sendo entregue, é o que está sendo executado, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, na Europa, onde o importador era um bom pagador efetivamente, mas é um importador que gerava muitos problemas para um fornecedor brasileiro, né, que nós buscamos referência através de um fornecedor brasileiro, para que a gente pudesse saber se valeria a pena, por exemplo, para você exportar seu produto, né? E esse importador europeu, ele tinha muitos problemas em relação
a honra, né? Aquelas mercadorias que chegavam, por exemplo, em Portugal, muitas vezes se era dito que haviam muitos problemas na carga, quando que a carga não tinha problema algum, né? E ele sempre se justificava em relação à qualidade do produto, né? Então, às vezes, não é percebido a questão de problemas financeiros, mas é percebida a questão do relacionamento ou da honra em relação ao importador, tá? O que é importante ressaltar é sempre interessante se trabalhar com um importador que já opere com o Brasil. Por quê? Porque há a possibilidade de trabalhar com cargas consolidadas, né? Para que a gente possa aproveitar um caminhão ou um container ou uma mercadoria aérea que vai ser embarcada para o mesmo importador na mesma carga. Então, juntar cargas de várias empresas, tá, que estão começando com esse importador num único carregamento. É sempre importante trabalhar com importadores que já têm a cultura de compra do Brasil, porque muitas vezes já tem até empresa de transporte contratada internamente. Por que esse contexto é importante? Por que tudo isso é importante? Para que eu consiga alcançar um grande importador, para que eu consiga acordar com ele pagamentos adiantados e que efetivamente eu consiga colocar dinheiro rápido no caixa. Tá? Então, tudo isso é muito interligado, é muito importante. Né? Não adianta só eu querer exportar, porque eu entendo que eu recebo em dólar, eu posso receber adiantado, mas se são vendas pequenas, né? Vamos trabalhar com esses importadores de porte, né? Com esses que já têm cultura de compra, que já são... que já atende a cultura brasileira, já entende que são produtos de qualidade. Veja, com a alta do dólar, com a valorização do dólar que nós temos, os produtos brasileiros estão chegando, por exemplo, nos Estados Unidos, com preço de produtos chineses. Mas a qualidade do produto brasileiro é muito superior. Tá? Então, a gente tem exemplo em relação a isso na questão de produtos como pisos, laminados e outros produtos também. E nós estamos muito mais próximos dos Estados Unidos do que a China. Né? Porque essa oportunidade e se conectar a esse mercado, tá? Então é isso que é importante realmente abordar, que não é só o desejo de querer exportar, mas encontrar efetivamente quem são esses países, quem são esses importadores têm credibilidade no mercado, eles estão pagando em dia, qual é a honra dele dentro do mercado, né? Isso até legal que você falou, Fernanda, é interessante, essa questão dos nossos produtos comparados com os dos chineses, da qualidade. Então a gente tem que usar isso também, né? A nossa qualidade, a nossa mão de obra, para mostrar que lá fora tem um valor muito grande, né? Isso que você falou é muito interessante. Sim, sim. Na verdade, nós temos produtos de altíssima qualidade aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, muitos produtos da parte de alimentação saudável que estão nas gôndolas dos Estados Unidos são produzidos aqui no Brasil. Tá? Usando um exemplo, uma vitrine que nós temos que é o mercado americano e continua sendo, muitos dos produtos que estão vendidos em supermercados de ponta, supermercados renomados em relação a produtos saudáveis, são produzidos no Brasil. Nós embarcamos ou em galões ou em barras de grande porte de 2 metros para serem cortados e embalados no país. E ainda coloca Made in USA, né? Quando na verdade são produtos nossos. Tá? Eu quero dizer, não é só a possibilidade de vender produtos com a sua marca, mas com marca própria daquele outro país, né? Além disso, os nossos cosméticos, produtos voltados para cabelo, são referências mundiais, é uma referência mundial em questão à qualidade. Então, muito produto que a gente tem hoje com marca americana são nossos. E que muitas vezes a gente sai comprando nas gôndolas do supermercado americano, entendendo que é um produto que foi fabricado lá, quando na verdade foi fabricado aqui. Está com uma etiqueta de uma empresa renomada americana, né? O mercado de Dubai, por exemplo, o mercado árabe, compra-se muito produto de cosméticos, né? Brasileiros, como também muito a parte de alimentos já finalizados. Eu não estou falando de commodity, eu estou falando de alimento finalizado. Como também muitos produtos da parte de plástico e porcelana.
tá? Então, nós temos uma gama muito grande, né? E nós temos uma equiparação, até pouco tempo atrás, em relação à moeda que estava sendo utilizada em Dubai, era quase 1 para 1 com o Brasil, né? Só que o poder aquisitivo de Dubai é muito superior, né, dos Emirados Árabes. Então, a gente precisa realmente estar extremamente conectado ao que está acontecendo aí fora, né? Para conseguir alçar voos e voos certos, voos assertivos, né? É isso que a gente tem que buscar. Para quê? Para que a gente não esteja dependente da economia local, para que a gente possa plurificar os nossos mercados, os nossos clientes e trazer rápido capital de giro para a empresa, né? Então, esse é o objetivo. A empresa precisa manter a saúde dela financeira, né? Não é só um desejo de manter uma ideologia. A gente precisa ter uma estrutura financeira saudável, né? O que foi bacana, né, Fernanda? A gente viu na última Becasa Fair o quanto as empresas estão exportando, né? Então, isso mostra o valor também da indústria brasileira e o trabalho, né, junto com a Gislaine, que acredito está assistindo a gente aqui, quanto aumentou nesse tempo. Então, por exemplo, trazer um assunto desse é muito importante para os nossos associados verem que também há um mercado grande de exportação, para nós brasileiros exportarmos nosso produto com a nossa qualidade. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria até te fazer uma pergunta. Você acha que ainda existe receio das empresas brasileiras para exportação? Você sente que ainda há alguma barreira ou não? A gente superou isso? Não, ela sempre existiu. Na verdade, a falta de olhar lá para fora sempre trouxe um receio, um medo muito grande de começar esse trabalho, né, para grande parte das empresas. Quando lá fora, muitas vezes o trabalho é muito mais rápido, né? O giro de vendas, ele é imediato, né? Então, existe sim um receio da empresa brasileira, mas muito mais por falta de conhecimento de como operar no mercado internacional, né? E Bacana. muitas vezes pelo idioma também. Mas aí está se quebrando as barreiras, né, Fernanda? A gente vê também que essa questão do idioma, com toda a tecnologia que está envolvida, a gente consegue, né, ultrapassar Sem isso, né? A dúvida, gente tem sem dúvida. essa Não, questão, né? e o que é interessante, a Abicasa, por ser uma associação tão forte no mercado, por trabalhar com um segmento tão interessante, ela tem uma gama de produtos, uma gama de indústrias que estão envolvidas em empresas que não necessariamente precisam de registros nos países vizinhos ou em diversos países. Isso facilita muito a exportação. É como se eu pegasse o telefone hoje, ligasse para você e te pedisse um carregamento de um caminhão de 90 metros cúbicos ou um contêiner de 40 pés e você me embarcasse em uma semana. Por quê? Não existe regulatórios para grande parte das empresas que trabalham, que são associadas à Abicasa. Isso é muito bom. O processo de exportação é muito rápido. Diferente do segmento de alimentos, de químico, como IP, como Unilever, como produtos de alimentos diversos, né? Alimentos finalizados como bolachas, granolas, ou mesmo farmacos, como o setor farmacêutico, vitamínico, enfim, né? É diferente, né? Então, o acesso ao mercado internacional é muito mais rápido. Bacana. E depois de tudo isso que a gente falou, qual que é o melhor modelo de recebimento das vendas internacionais? O que você poderia apontar para as pessoas desse modo? Qual que é o melhor jeito? Sugiro sempre para aqueles novos clientes internacionais pagamento antecipado. Ou seja, que receba antecipadamente a carga embarcada, né? Ou via carta de crédito, pagamento em 30, 45 dias. Mas para aquelas primeiras 3 embarcações com um novo importador, sempre é muito mais bem sugerido o pagamento adiantado. Tá? Isso é muito comum no mercado internacional, né? O próprio importador irá querer honrar esse pagamento das 3 primeiras embarcações, com o objetivo de manter essa confiança com o fornecedor. E passado isso, sempre é interessante
trabalhar com um contrato internacional, um contrato que tenha redigido ambas as responsabilidades, tanto do fornecedor brasileiro quanto do importador do país de destino da mercadoria, né? E claro, sempre com ambas os idiomas, né? Para que tenha a correta interpretação. E por que é importante o contrato? Para que você tenha a balização daquilo que foi realmente acordado. Por quanto tempo eu posso honrar a exclusividade com você, importador distribuidor, desde que você compre um X $1.000 por ano aqui de nós fornecedores. Caso contrário, vou trabalhar com outro importador no mercado. Em quanto tempo eu devo comprar, efetivar carregamentos com a empresa? Olha, de X e X tempo. Como que eu devo utilizar a marca da sua empresa e como eu posso utilizar a marca da sua empresa aqui no meu país? Então, tudo isso é muito bem estruturado através de um contrato. Perfeito. Até aproveitando aqui, você conversando com as pessoas e tudo mais, tem alguma dúvida, alguma principal dúvida na hora que essa pessoa quer exportar? O que você sente? Qual que é a principal dúvida que as pessoas trazem mais para você nesse momento que eles querem entrar nesse mundo? Principalmente como encontrar o correto importador. Como que eu consigo acessar e como eu consigo encontrar esse importador efetivo dos meus produtos, né? Como identificar quem são esses importadores. Entendi. Aqui tem uma pergunta, até aproveitar e já colocar essa pergunta da marca, eu acho que é isso, marca Finiati. Se estiver errado, desculpa, mas eu estou vendo que é marca aqui. A FCI orienta na elaboração do contrato? Orienta, nós apoiamos sim, nós elaboramos contratos em múltiplos idiomas. Então, o nosso contrato ele está desde das cláusulas em português, em um lado, e as cláusulas em inglês e espanhol do outro. Nós já tivemos, inclusive, contratos redigidos em mandarim. Tá? China ainda é um mercado difícil em ser trabalhado com produtos finalizados, mas é um mercado comprador. Né? Agora, com todo esse movimento que está acontecendo no mercado mundial, se há muitas dúvidas de como que vai ficar essa relação entre diversos países com China. Né? Na verdade, eu acho que você acredita que muita coisa vai mudar. Lógico, a gente vai ter muitas mudanças depois dessa pandemia e tudo mais, mas também nessa questão das relações, a questão da importação e exportação, muita coisa vai mudar, na tua opinião, Fernando? Eu entendo que para o Brasil vai ser um momento muito importante, porque as Américas irão se fortalecer. Eu digo que a América do Norte, América Central e América do Sul estarão muito mais unidas, fortalecidas, através de novos acordos comerciais. Os blocos irão se unir, né? Com o objetivo de tornar menos dependente da China. Então, para nós, será um momento muito importante, tanto para a venda de commodity, como para a venda de produto final, produto finalizado. Né? Porque o Brasil, querendo ou não, por mais que a gente olhe para os problemas, e são os problemas que são notícias, nós somos muito competentes. Nossa indústria é muito capaz. O que a gente precisa hoje é quebrar algumas barreiras em relação a comércio, em relação a acordos comerciais, em tarifação de importação. Por exemplo, a nossa relação com o Mercosul, que é Argentina, Paraguai e Uruguai, isenta os produtos brasileiros de imposto de importação. Então, muitas vezes o produto brasileiro chega muito mais barato na gôndola lá do Paraguai. Por que muitas vezes eu saio do Brasil, vou comprar o mesmo produto no Paraguai e ele está mais barato? Por quê? Porque nós temos tarifação zero entre os países. Né? Então, isso é um benefício de um acordo comercial. Nós estamos revendo o nosso acordo com os Estados Unidos e essa relação está sendo muito forte. Isso vem a nos beneficiar muito. E os Estados Unidos, ele tem uma relação muito forte com a América Central. Então, quando nós estivermos nos relacionando com os Estados Unidos, nós também temos uma consequência em gerar novos relacionamentos ou mais fortalecidos com a América Central. Então isso que a Fernanda disse é bacana. Então a gente está vivendo um momento único, uma crise mundial sem precedentes que a gente nunca viu, mas também a chance de fortalecer o continente, de fortalecer e ser menos dependente da China, né? Então isso abre
novas chances, novas oportunidades no futuro próximo. E isso com certeza vai ajudar bastante no Brasil na importação, né? Sem dúvida, tanto na importação quanto na exportação. O Brasil ele nunca deixa de importar, tá? Sim. Ele pode importar menos, mas ele nunca deixa de importar. Tá? Porque nós temos uma dependência grande de insumos, de produtos eletrônicos, a gente não vai deixar de importar esses produtos. Né? A gente pode até mudar de fornecedores. Né? Inclusive, a gente aconselha, a gente apoia algumas empresas na escolha, na mudança de alguns fornecedores internacionais por relação a preço, principalmente, e localização, combinando com acordos comerciais que existem entre o Brasil e outros países. Né? Mas a questão da exportação, são poucas empresas ainda que exportam, né? E a gente precisa alavancar esse mercado, porque traz dinheiro efetivo para o bolso muito rápido e você diversifica as oportunidades de negócio, né? A importação, ela sempre vai ser ativa. O que a gente precisa fortalecer é a exportação, é a saída da nossa mercadoria, para que nós nos tornemos uma economia muito mais forte de produtos finalizados, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Luiz. Você sugere que busque vamos lá, acho que vou tentar colocar aqui literalmente. Você sugere que busque importadores que trabalhem com muitas marcas do mesmo segmento ou com pequenos importadores para iniciar a parceria comercial? Pequeno importador nunca sugiro, porque ele vai ter pouco capital de compra. Muitas vezes vai se trabalhar via correios, e via correios é uma venda pequena relativa à exportação, né? Tem algumas limitações. Para se iniciar, é importante, claro, que a indústria tenha estoque excedente, tá? Ou alta capacidade de produção. Porque o importador, quando ele desejar trabalhar com produto ou por preço ou por qualidade, ele vai querer volume. E esse importador, ele não vai comprar uma vez. O grande importador que já tem cultura, ele vai comprar seguidas vezes. Né? Então, para que você, inclusive, tenha a empresa, a indústria brasileira, tenha faturamento, tenha o seu investimento também retornado em relação à exportação. E que você tenha uma representatividade em relação ao faturamento da exportação dentro do teu caixa. Né? Sempre sugiro trabalhar de maneira estruturada, planejada, né? Através de um mapeamento de mercado, identificação desse importador em relação à credibilidade dele, com pagamentos adiantados, tá? Em relação às primeiras exportações, e sempre com importadores de porte. O importador de menor porte, muitas vezes ele tem 1, 2, 3, 4 lojinhas e não vai girar muitas vendas. É claro que cabe a estratégia para cada empresa, né? A empresa, ela pode gradualmente ir crescendo, né? E ter potencial para alavancar melhor a tua produção, ter respiro para poder alavancar a produção e ir crescendo junto com esse importador, né? É claro que cabe a estratégia de cada empresa, mas para termos ganhos significativos na exportação, tem que se optar por um grande importador, principalmente aquele que já opera com o Brasil. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Guilherme. A FCI presta assessoria na importação de insumos ou somente exportações? E também apoiamos na importação de insumos. Nós não importamos o produto, nós assessoramos, nós identificamos quem são os fornecedores internacionais, aonde eles estão e qual preço eles estão praticando. E apresentamos para as empresas brasileiras. Não vou citar nomes, por exemplo, nós prestamos serviço mensal para um grande concorrente, tá, do segmento químico, um grande concorrente da Unilever. E nós mapeamos mensalmente o que está operando de importação em relação à concorrência. O que a concorrência está importando de insumos para produzir, por exemplo, um produto para limpeza de piso, né? Quanto que esse valor vai representar no produto final na gôndola? Quanto eu, concorrente, vou deixar de ganhar na gôndola final? Quanto eu vou deixar de faturar em relação ao meu produto unitário?
né? Quanto que eu vou ter que brigar de margem ou de marketing interno. Como para outras empresas também, nós fizemos um trabalho também, não vou citar nome de empresa, em relação a pisos, tá ok? Duas gigantes do mercado internacional quiseram identificar o porquê o produto da empresa A era 30% mais barato que a empresa B, né? O que a gente identificou? Que essas operações, elas estavam chegando pelo Paraguai e importando diretamente, entrando via caminhão aqui no Brasil. Então, se aproveitando de acordos comerciais entre o país de fornecimento da mercadoria com o Paraguai, que nós não tínhamos. Tá? Então, nós também identificamos importadores internacionais, ou melhor, fornecedores internacionais, tá? Para que o Brasil, o importador brasileiro, possa escolher qual importador e qual região ele está, qual preço ele está praticando, qual acordo comercial que ele tem, para que a gente possa operar com uma mercadoria boa e com bom preço, né? Como a gente também consegue mapear a concorrência. Veja, as grandes empresas operam dia a dia dessa maneira. Dia a dia dessa maneira. Mapeando 24 horas o que está acontecendo no mercado, né? Elas não são grandes por acaso, elas obtêm dados relativos ao mercado a todo momento, né? A estratégia ela é muito importante. É algo complexo? Não. É algo que requer conhecimento? Sim. Né? À medida que a gente obtém essas informações, prepara esses dados e apresenta para as empresas brasileiras, a gente ensina a empresa brasileira a ler essas informações. Tá? Então, é algo extremamente importante. Se eu quero exportar, é importante mapear quais são os países e nesses países quem são os importadores de porte para eu poder trabalhar. Poxa, mas eu não tenho capacidade para vender 1.000 toneladas mês, né? Mas que eu tenha capacidade de trabalhar com um importador que carregue a minha carga excedente. Que minha carga excedente hoje mensal é de 100 toneladas. Então, vamos mapear importadores que estão importando 100 toneladas mês. Tá? Então, sempre buscando qual é a característica, o que o fornecedor brasileiro está desejando para exportar, qual é o excedente de carga ou produção que ele tem mensal para trabalhar na exportação e na importação sempre buscando melhores fornecedores. Hoje a gente tem trabalhado muito na identificação de novos fornecedores internacionais. Por quê? Porque se quer ter menos dependência da China. Tá? Então nós estamos identificando alternativas aos produtos chineses. Legal, o Paulo fez essa pergunta, a Fernanda já respondeu, né? Se vocês fazem a pesquisa de mercado internacional, ajuda as empresas iniciantes a montar estratégias de mercado. Então esse é o trabalho da FCI, que a Fernanda comentou aqui, que vocês ajudam também as empresas a traçarem estratégias, né, Fernanda? Sim, sem dúvida. Com base nessas informações, se cria muitas oportunidades. Né? Antes de começar a olhar para o mercado lá fora, a participar de qualquer iniciativa, vamos entender que mercado é esse? Né? Onde estão os meus compradores? Quais são esses países? O que está acontecendo nessa economia? Né? Enxergar, por exemplo, quais são os países que estão saindo dessa pandemia? Né? Quais são os países que estão reabrindo o mercado? Esses países têm por cultura o consumo de produtos brasileiros? Né? Por exemplo, ontem nós estávamos conversando com uma cliente que queria mapear produtos voltados a cristais, copos de cristais, produtos mais renomados no setor de decoração, tá? Mas ela produz copos, cristais? Não, ela trabalha com produto complementar. O cliente dela que compra um copo trabalhado de cristal também compra a porcelana dela, porcelana mais trabalhada. Tá? Então, são produtos complementares. O que nós identificamos? Nós identificamos 5 países que antes da pandemia tinham compras efetivas em grande volume, só que nesse momento, olhando agora para a economia, não seria um país-alvo. Então, nós olhamos para outro mercado-alvo, por exemplo, Estados Unidos. Tá? Porque independente da crise que ele está vivendo, ele ainda tem uma base de consumo muito grande. Tá? E claro, ele é muito aberto a produto brasileiro. Demais. Né? Tá? Perfeito. Bom, eu deixei aqui, né, o site da FCI, mas é legal, Fernanda, antes da gente encerrar,
você deixar mais algum contato, quem queira falar com Claro. você, queira conhecer mais um pouco do trabalho. Acho que a gente teve uma audiência muito bacana, o pessoal comentou, teve outras pessoas que elogiaram o trabalho de vocês aqui na nossa live, então é Obrigada. bacana o que você puder deixar de contato, caso queiram falar com você também, como é que o pessoal pode procurar além do site? Nós temos alguns e-mails em relação ao site também, direcionando para atendimento ao cliente, o chat no site também, que leva direto também ao nosso WhatsApp. Eu tenho o meu e-mail, podendo acessar diretamente, que é iorio, I-O-R-I-O, underline Fernanda, arroba fciconsultingexport.com, ou ainda o e-mail contato, arroba fciconsultexport.com, ou nos nossos telefones, o principal deles, 11 2359 3262, 2359 3262. Nós ficamos de frente ao Parque Vila Lobos, aqui no Jaguaré, né? Muito ao lado aqui do Shopping Vila Lobos. Infelizmente ele se encontra ainda fechado, né? Mas nós estamos muito bem localizados. Nós estamos fazendo muitas reuniões via Skype, via Zoom, muitas conferências. Confesso que a gente tem trabalhado muito mais do que antes, né? Porque as pessoas estão muito mais conectadas, né? Então, nós temos uma demanda muito grande hoje, porque as empresas estão olhando tanto para novos fornecedores do mercado internacional para importar, como olhando para a exportação, né? Como uma alternativa para ganhos, para capital de giro, para colocar dinheiro na empresa muito rápido. Tá? Perfeito, Fernanda, só tenho que te agradecer, falar para todo mundo que está assistindo aqui, está aqui o site, está fixo, anotem, entrem, que entrando nesse site você vai ter todas as informações para saberem mais do trabalho da FCI também, conversar com a Fernanda, então é uma oportunidade bacana para todos vocês. Bom, é só agradecendo mesmo, obrigado por ter aberto aí o espaço na tua agenda, eu sei que você estava correndo bastante, mas abriu esse tempo para a gente, valeu mesmo. Um ótimo trabalho para vocês e a gente espera que tudo isso passe o mais breve possível, que a gente possa se encontrar na Becasa Fair. Gislaine, já estou fazendo convite aqui para a Fernanda, para a gente se encontrar na Becasa Fair quando tudo isso passar. Obrigado, Fernanda. Obrigada, agradeço. Obrigada pela participação de todos os ouvintes também, sem dúvida. É uma E faço honra. Não, a gente que agradece. E até que faço o convite para o pessoal que acompanha o trabalho da FCI e da Fernanda também para ficarem ligados aqui nas informações da Becasa. A gente tem trazido bastante informações também desse mercado do comércio exterior. Então vale a pena todos vocês que acompanham o trabalho da FCI e da Fernanda entrarem também, não só aqui no Instagram, mas no YouTube da Becasa. Lembrando, esse material vai estar em breve no YouTube, vai estar em breve também aqui no IGTV do Instagram, então vocês não perderam nada. Quem chegou agora, não se preocupe, esse material vai ficar disponível para vocês. Fernanda, muito obrigado, um ótimo final de quinta-feira para você e mande um abraço para todos. Quero parabenizar vocês por ser uma associação tão voltada ao momento atual, que é em questão ao olhar online, a se comunicar com as pessoas de maneira rápida, né? Com essas lives, né? Quando possível também um webinar, porque as pessoas estão precisando dessa base de conhecimento, dessa base de conexão, né? A gente tem tido, sem dúvida, inclusive, fiquei muito surpresa, quintuplicou o acesso ao nosso site, né? Para a gente ter uma noção, a gente não imaginava o quanto as empresas estavam olhando para a internet. Claro que a gente tem agora essa questão da necessidade, né, das empresas exportarem para colocar rapidamente dinheiro no caixa, mas tudo está muito conectado. E essa questão da pós-pandemia, as coisas continuarão também muito conectadas à internet. É um novo aprendizado, é um novo modelo de trabalho. E eu, como empresária, posso te dizer que gostei muito, né? E incentivar o mercado, o modelo online, né? Eu posso te dizer que isso tem estruturado muito bem a nossa conexão e é algo que veio para ficar. E a gente vai conseguir sair o Brasil muito mais forte do que nós estávamos antes, né? Porque o Brasil, ele tem, por todos os seus problemas, ele tem ainda um capital grande
que é a parte de alimentos, um capital grande, que é a parte de designer, de desenvolvimento, né? Pessoas muito voltadas a querer criar, né? A querer descobrir, né? Então, é algo muito do perfil brasileiro, que pouco a gente encontra na Europa, né? O que pouco a gente encontra no Japão, ou em tantas outras culturas, né? Então, esse desejo de se recriar, né? de colocar o novo, é muito interessante para o brasileiro, né? E a questão da internet é algo que realmente nos fez também aprender, é uma das primeiras lives que nós temos, né? A gente sempre trabalhava com algo muito mais gravado para poder depois publicar, né? Então a gente está aprendendo com isso também, eu quero dizer, em relação à mídia, né? Porque com os nossos clientes, como grande parte também estão fora do país, a gente sempre se conectou via Zoom, via Skype, mas não fazendo lives, não webinars. Agora as associações, as empresas nos ligam e falam, preciso de treinamento, preciso de capacitação, eu estou perdido, né? Eu preciso entender o que está acontecendo, alguém me ajuda? Conseguem publicar algum material para poder nos orientar, né? Isso é muito rico, é muito importante. Agradeço muito a vocês, porque a associação de vocês ela é forte, ela alcança muitas pessoas, né? E é isso que a gente precisa hoje, sem dúvida. Não, a gente que agradece as palavras, obrigado, em nome da Becasa agradeço, Fernanda. E se a gente está tendo conteúdo bacana é com pessoas como você que trazem esse conteúdo para os associados, para os lojistas, para todos que acompanham aqui o nosso trabalho. Então, se a gente está tendo esse resultado é porque tem pessoas como você que trazem conteúdos importantes e relevantes para o cenário. Então, só agradecer mesmo, muito obrigado, um bom trabalho para vocês. Aí eu faço um convite para quem está assistindo, também para a Fernanda, que amanhã a gente tem uma nova live aqui no Instagram às 15 horas, que é o novo normal, cenário e expectativas na retomada do mercado internacional e nacional. Então amanhã a gente tem mais uma live sobre o cenário internacional. Não percam amanhã às 15 horas. Fernanda, muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui até agora. Muito bacana ter aí a companhia de vocês. Valeu mesmo. E fiquem de olho aqui nas novidades da Becasa e também na FCI. Tá aí o site para vocês visitarem, terem mais informações sobre a empresa. Fernanda, obrigado. Até a próxima. Obrigada. E um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Tchau, pessoal. Até amanhã.